Oi pessoal, tudo bem? Eu estou aqui com o meu amiguinho quadro branco e os meus post-its pra gente gravar mais um daqueles vídeos onde eu mostro para vocês aquele esquema que eu uso quando eu quero conciliar vários períodos, vários momentos da história, trabalhar com vários momentos da história juntos, relacionar eles. Muitos dos meus alunos têm dificuldade em fazer isso, porque na escola a gente trabalha com os momentos históricos como se fossem caixinhas separadas. Então a gente trabalha Renascimento, depois a gente trabalha centralização monárquica, depois a gente trabalha Reforma Protestante, enfim. E às vezes na cabeça do aluno, isso é como se fosse uma sequência cronológica, como se um evento viesse depois do outro. E na verdade, quando a gente estuda a maioria dos eventos, mas em alguns momentos ali da história moderna, tem muita coisa acontecendo junto, acontecendo ao mesmo tempo. Então eu não posso estudar renascimento cultural sem estudar o processo de centralização monárquica, porque está relacionado. O processo de centralização monárquica está relacionado com as grandes navegações, está relacionado com as reformas protestantes, né, com as reformas religiosas. Então, assim, às vezes é muito difícil, e o professor tem essa dificuldade também, não é só o aluno, trabalhar tudo isso concomitantemente, porque pode ficar muito confuso. Então, quando eu quero montar uma aula, ou quando eu quero organizar um texto, eu trabalhei assim também na minha dissertação, no mestrado, eu trabalho com post-its e setas, enfim. E você pode fazer isso num papel branco, ou você pode fazer isso numa cartolina, você pode fazer isso na parede da sua casa. Se você estiver estudando, por exemplo, para o vestibular ou coisa assim, é bem interessante fazer esse tipo de coisa, tá? Isso aqui não é uma linha do tempo, não é uma sequência lógica, não é um mapa mental, não é um mapa conceitual. Eu não dei um nome para esse negócio, mas, enfim, esse é um método que eu uso e que super funciona. E hoje eu vou usar ele para trabalhar com vocês o contexto da centralização monárquica ou a formação das monarquias nacionais. Vamos lá? Antes da gente começar, eu vou pedir para você se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, e também curtir o seu videozinho. Se você quiser, você pode deixar para curtir no final, para ver se você realmente curtiu, tá? E compartilhar com seus colegas, tá? Principalmente com pessoas que você sabe que estão estudando a mesma coisa que você, porque se isso aqui ajudar você, pode ajudar outras pessoas também, tá bom? Pra gente entender a centralização monárquica, que é esse fenômeno que vai acontecer ao longo dos séculos 14, 15, ele começa por aí e vai se desenrolando, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo e lá para a Idade Média. Então, eu fiz aqui uma etiquetinha, abreviei aqui Idade Média e vou colocar ela bem aqui para aproveitar bem o meu espaço, porque eu tenho bastante coisa, embora a ideia dos post-its, lembrem-se, é exatamente a possibilidade de você poder realocar todas as coisas da maneira que fizer mais sentido para você, tá? Então vamos lá. Na Idade Média, o que vai acontecer? Nós vamos ter um grande rei, o Carlos Magno, né? Chefe do Sacro Império Romano-Germânico, e depois da morte dele, as suas terras passam para o seu filho e depois para os seus netos, mas esses herdeiros não vão conseguir manter a centralização desse território, e aí logo essas conquistas vão se perdendo. E aí, com as constantes guerras e com as constantes invasões, a gente vai ter o crescimento da importância política de um grupo chamado nobreza, né? Então, a nobreza, ela comanda as suas terras. Só que cada nobre comanda as suas próprias terras. Então a gente diz que o poder político na Idade Média era um poder fragmentado. Era um poder que estava dividido, separado nas mãos de cada nobre. Então vou colocar a nobreza aqui do lado. Isso. Cada nobre que possuía terras era um senhor feudal.
tá? Esses nobres estavam unidos uns aos outros por laços de fidelidade, né? As relações, os juramentos de suzerania e vassalagem. Mas esses nobres que estavam ligados entre si, eles eram, de certa forma, guerreiros livres, né? Por quê? Porque eles não estavam necessariamente ligados a um rei. O que acontece? Entre esses senhores feudais, os laços que vão se estabelecer são laços de fidelidade, visando sempre a conquista de terras, o aumento das posses que esses caras tinham. E aí, o que acontece? Eu vou me unir ao nobre que tem mais poder. Nesse caso aqui, lembrem-se, ter poder é ter terras. Nem sempre o rei, que sim, ele existia, porque continuou existindo linhagens reais, mas nem sempre o rei era esse nobre mais poderoso. Então, nem sempre os outros nobres estavam interessados a unir-se a ele. De certa forma, todos reconheciam o poder e o direito do rei. Porém, nesse período, o rei, ele é apenas mais um senhor feudal, como os outros. Onde que eu coloquei isso? Aqui. Oh, meu Deus. Aqui, ó. O rei, ele é apenas mais um senhor feudal como os outros. Ele não é um rei que tenha poder sobre toda a nobreza. Por quê? Porque muitos nobres poderiam ter mais terras que o rei, poderiam ter mais vassalos que o rei, e dessa forma o rei acabava sendo menos poderoso que esse senhor feudal. Então, vamos ligar tudo isso aqui, todas essas conexões que nós fizemos por setinhas, tá? E vamos lembrar uma coisa importante. Como que funciona essa situação do senhor feudal comandar as suas terras? Bom, como eu falei, o rei é só mais um senhor feudal, porque cada senhor feudal é praticamente um rei dentro das suas terras. Porque ele pode definir tudo ali. É ele quem vai aplicar a justiça, é ele quem vai definir quais são os tributos, é ele quem vai, enfim, organizar as terras, a distribuição de terras para os seus servos, enfim, ele comanda tudo ali. As leis feitas pelos reis, as moedas feitas pelos reis, as instituições criadas pelos reis, na maioria das vezes, não iam além das próprias terras deste rei. Poderiam ser completamente diferentes no feudo vizinho, porque o senhor feudal quer desse jeito. Dentro dos feudos, principalmente dos feudos maiores, né, dos feudos de senhores feudais mais poderosos, poderiam existir uma moeda própria, um sistema de pesos e medidas. Então, dentro dos vários feudos, vão existir várias moedas. O fato dessa galera ser do mesmo povo, falar a mesma língua, não queria dizer que existia ali um território com uma estrutura de poder centralizada, organizada. Então, cada senhor feudal podia fazer do seu jeito. Então, eles podiam aplicar leis, eles podiam cobrar tributos. E aí, o que acontecia? Muitos destes, né, senhores feudais, eles acabavam abusando mesmo, né? Por quê? Não havia uma regulamentação, não havia. Então, poderiam existir tributos excessivos cobrados tanto dos servos, né, quanto dos comerciantes, que já vão entrar aqui na nossa história. Poderiam existir leis arbitrárias. Lembre que a aplicação das leis é uma prerrogativa do senhor feudal. Ele faz, as terras são dele, né? Ele faz as coisas do jeito que ele quiser. Vamos lembrar que toda essa estrutura que eu acabei de apresentar para vocês, ela é defendida pela igreja que, como não há um poder centralizado, acaba assumindo essa função de unificadora. A religião, ela acaba sendo o cimento que une todas essas pessoas, porque não há um rei, não há um estado. Eu vou colocar o número 1 aqui para marcar esse primeiro momento, que é a Idade Média. E aqui eu vou colocar um número 2 para marcar
esse segundo momento que é importante para a gente entender a centralização monárquica, que é o século XI. O que vai acontecer no século XI? O século XI é o momento que marca a passagem da Alta para a Baixa Idade Média. A gente vai ter um processo chamado renascimento comercial e urbano. A gente vai ter um aumento das cidades e um aumento do comércio. É basicamente isso que vai acontecer aqui. Então vamos lá, setinhas ligando as cidades, e aí aqui continuando ligando ao comércio. E aqui, né, uma coisa está ligada à outra. O maior desenvolvimento das cidades acaba levando a um desenvolvimento do comércio. Muito bem, com o desenvolvimento das cidades e com o desenvolvimento do comércio, a gente vai ter o surgimento de um grupo social chamado burguesia. Esse grupo social é responsável por muitas transformações na história. É bom ficar ligado, sempre ligado no que a burguesia está aprontando, tá? A burguesia era formada pelos burgueses. Os burgueses eram as pessoas que moravam nos burgos. Burgos era o nome dado às primeiras cidades medievais. Então essas cidades aqui eram chamadas de burgos. E aí quem mora e trabalha no burgo é o burguês. A burguesia está ligada ao comércio, ao artesanato, ao empréstimo de dinheiro, atividades relacionadas ao lucro, à obtenção de lucro. Muito bem. E aí, a burguesia, ela é um grupo que vai reclamar de todo esse esquema fragmentado aqui da Alta Idade Média ainda. Por quê? Porque a burguesia, ela tinha um grande prejuízo com essa história de não ter um rei centralizado, com essa história de poder fragmentado, né? Pense, eu não tenho um rei comandando um território. Cada senhor feudal faz o que quer. Então, cada vez que um nobre vai vender os seus produtos num feudo, ele é obrigado a converter a moeda para a moeda desse feudo. O sistema de pesos e medidas muda, né? O prejuízo também vai acontecer por causa dos tributos excessivos que eram cobrados pelos senhores feudais. Os senhores feudais, eles começam a entender que aconteceu uma mudança. Agora, o poder não é mais de quem tem tantas terras, mas de quem tem dinheiro. E eles não têm muitas maneiras de obter dinheiro. Eles começam a explorar os burgueses. Então, esses tributos excessivos, que muitas vezes eram tributos, assim, super aleatórios, né? Por exemplo, para atravessar as terras do fulano lá, você tinha que pagar um valor porque ele precisava de dinheiro para montar o dote da filha, que ia casar. Ou o filho dele foi feito refém por um outro senhor feudal, ele precisava pagar o resgate, ele cobrava isso dos burgueses que iam fazer comércio lá nas terras dele. Ou então, enfim, né? Tinha um rio que todo mundo precisava atravessar para ir para uma outra região. E esse rio estava nas terras de um senhor feudal. E aí ele cobrava essa travessia. Como os caras eram os donos da coisa toda, eles podiam fazer do jeito que eles quisessem, né? Então, inclusive, eles podiam julgar as pessoas que estavam no território deles, né? Então, muitas vezes, esses burgueses tinham os seus bens confiscados, tomados arbitrariamente pelos senhores feudais. Então, tudo isso aqui gerava um baita de um prejuízo para essa burguesia. E é essa burguesia que ela começa a pensar assim, por que a gente não centraliza? Então, são eles que começam a pensar na possibilidade de estabelecer uma aliança com os reis. Vou colocar a palavrinha aliança aqui. Com os reis, para estabelecer a centralização do poder, e é isso que vai permitir que surjam os reis modernos. Não mais como esse rei aqui, que é apenas um senhor feudal, mas um rei que, de fato,
tem poder, tá? Mas antes de... Vocês sabem que eu gosto de ir explicando as coisas direitinho, porque senão eu fico com medo de vocês não compreenderem ou compreenderem de um jeito errado. Antes da gente explicar como é essa aliança entre rei e burguesia, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a burguesia. Vamos relembrar um pouquinho o que esse grupo tem de diferente, o que ele tem de especial, porque isso está ligado ao que vem depois também. Bom, primeiro, a burguesia é um grupo que ali, na transição da Baixa para a Alta Idade Média, quando você não tem quase ninguém que é letrado, que teve a possibilidade de estudar, né, a não ser o pessoal do clero, e essa é uma das coisas que faz com que o clero tenha tanto poder, a burguesia é um grupo letrado, certo? A burguesia é um grupo composto por pessoas letradas. Isso está ligado ao próprio fato de que a burguesia dependia desse conhecimento para fazer o seu trabalho, né? Pensa, essas pessoas ligavam com compra, venda, registros, era preciso cuidar de tudo isso. E aí, o que vai acontecer? Com o desenvolvimento das cidades e do comércio e com o desenvolvimento da burguesia, a gente vai ter um crescimento na quantidade de dinheiro e aí a gente vai ter um período muito importante da história europeia, que é o Renascimento. Aqui eu coloquei só Renascimento, porque geralmente quando a gente fala do Renascimento cultural, fala-se só Renascimento, tá? Então eu vou colocar ele aqui, ó, ele não vai estar ligado com nada em volta, é só para que eu use esse espaço. O Renascimento, ele é aquele período em que a gente vai ter um desenvolvimento do conhecimento, da ciência, dos estudos, uma valorização do ser humano, né? Muda-se o foco do conhecimento. Não é mais Deus que está no centro de tudo, mas é o próprio ser humano, aquilo que serve para o ser humano, aquilo que é bom para o ser humano, aquilo que pode fazer o ser humano crescer. E aí, a gente tem esse grupo social aqui, a burguesia, que tem condições, que tem dinheiro para começar a frequentar universidades. Então, o Renascimento, ele vai ser um período em que vão surgir e se desenvolver universidades, né? E que a gente vai ter uma grande quantidade de pessoas nessas universidades que não estão ligadas ao clero, mas são pessoas, né? São intelectuais ligados à burguesia, né? São intelectuais que têm origem na burguesia. Então, a gente vai ligar aqui, ó, isso, e vai ligar isso aqui com a burguesia também, tá? Beleza? Então, isso aqui é importante, por quê? Porque isso também tá ligado ao questionamento que a burguesia vai fazer sobre essa realidade aqui, ó. Né? A burguesia, ela não vai se convencer com essa ideia de que Deus quis que existisse uma nobreza, que mandasse em tudo. Ó, a Audrey vai dar aula para vocês agora, tá? Que tivesse uma nobreza, que mandasse em tudo e que todo mundo tem que obedecer isso, porque é assim que Deus quis. Na verdade, a gente tem aqui um momento em que muitas dessas universidades não estão mais ligadas à religião, né? Já são universidades, principalmente na Península Itálica, né? Onde a gente tem cidades-estado independentes, já são universidades que são financiadas, enfim, pelo governo ou por burgueses, né? E isso dá a essas universidades uma independência religiosa. Elas não estão mais ligadas ao clero, então elas não precisam necessariamente obedecer aquela cartilha do clero, né? E aí vai surgir um grupo de intelectuais de dentro dessa burguesia que vai começar a questionar esses posicionamentos medievais e tudo mais. E é nesse momento, e eu expliquei tudo isso para vocês entenderem que aqui, ó, a gente tem um contexto que permite, né, uma união entre burguesia e rei,
uma aliança entre burguesia e rei. E agora a gente vai entender como que funciona essa aliança, como que essa aliança vai ser estabelecida, certo? Por hoje é isso, eu vou ficando por aqui, porque eu ainda tenho que editar esse vídeo, eu ainda tenho que preparar a aula, eu ainda tenho que fazer 1000 coisas. Espero que você tenha gostado. Vou te convidar para se inscrever no canal, vai aparecer um botãozinho aí. E também para assistir mais um videozinho do Histórica, tá? Enfim, foi um prazer estar com vocês de novo. Beijos, até a próxima!